Chegamos agora na terceira parte desse vídeo de técnicas de acrobacia aérea. Nessa parte nós vamos nos focar em técnicas de faixa. As faixas, elas são uma modalidade que ela te permite executar alguns truques que são muito parecidos a esse repertório de técnicas executado pelos ginastas nas anilhas. São coisas bem parecidas, ela exige muita força. No histórico do treinamento de faixa, no repertório dos truques de faixa, inclusive o principal foco da faixa era a questão de mostrar a destreza da força do corpo. Porém, com o desenvolvimento da técnica, inclusive dos interesses do público que assiste às artes cênicas, a faixa se permite um pouco mais de investigação. Ela permite que você, a partir dessa técnica de força, de coordenação e de um repertório bem específico de posição do corpo, de figuras, eu digo, ela permite com que você use a sua criatividade e apresente uma proposta um pouco mais sensível, diria assim, não apenas com foco na destreza enquanto força física. Isso é muito legal. Então, o que a gente vai trabalhar nessa parte do vídeo é uma série de exercícios que vão permitir com que você desenvolva a sua força física e principalmente de que você desenvolva um entendimento de como aplicar a força para a execução de um repertório de truques para a acrobacia aérea. Essa é a parte mais legal da faixa. Ela vai te permitir com que você entenda de uma forma muito específica alguns movimentos de força. Por exemplo, na faixa nós vamos exagerar uma coisa que o corpo já faz por si só, que é fazer movimentos espirais, trabalhar a musculatura do corpo de forma espiral. Tendo em conta de que nós vamos sempre estar pendurados na faixa, eu vou te pedir que você execute os exercícios propostos nesse vídeo, tentando também exagerar as rotações feitas pela musculatura. Por exemplo, cada vez que eu precisar rotar internamente ou externamente a munheca, o cotovelo e o ombro, eu vou exagerar um pouco. Primeiro, nós vamos pensar isso desde o momento zero. No primeiro exercício proposto, vai ser um exercício de esquadra, onde eu vou levar meu pé em direção às mãos. Nesse exercício, eu não vou rotar as minhas articulações, porque não preciso rotar minhas articulações. Eu simplesmente vou pensar em levar meu pé em direção à mão. Para esse movimento, para levar os meus pés em direção à mão, meus braços não precisam fazer nenhum movimento de rotação. Então, a força que eu vou fazer é uma força isométrica, uma força para manter a musculatura na posição inicial. Não vou rotar e principalmente não vou fazer uma palanca com os braços. Eu vou fazer uma força para manter meus ombros, meu cotovelo e a minha munheca onde eles estão. E vou tentar também não subir a cadeira, não subir a bunda. Eu vou usar a minha flexibilidade, principalmente o músculo que é chamado o músculo psoas, que é o músculo aqui da perna, e o abdômen. Eu vou usar essas duas musculaturas
para levar meu pé em direção à mão e descer. Depois disso, para os próximos movimentos que nós vamos fazer, vai ser importantíssimo que você aplique a mesma ideia da rotação. Se aqui eu não precisei rotar para subir, para os próximos movimentos eu vou exagerar a rotação. Por exemplo, no macaquinho. No macaquinho eu vou inverter e quando eu estiver descendo os meus pés em direção ao chão, eu vou fazer uma rotação munheca, cotovelo e ombro externa, rotação externa para descer no macaquinho, e para voltar do macaquinho eu vou fazer munheca, cotovelo, ombro, vou meter o umbigo e vou voltar. Ou seja, para descer os pés eu vou fazer uma rotação externa e para voltar eu vou fazer uma rotação interna, sempre começando o movimento pela rotação da munheca, do cotovelo e dos ombros. Essa mesma ideia nós vamos fazer quando formos tentar o meat hook. Meat hook é um nome em inglês que se chama meat, é carne, e hook é tipo gancho. Então o que nós vamos fazer é tipo um gancho, entendeu? Porque a ideia do meat hook, que é esse movimento na faixa, é como se fosse uma ideia de que é como se fosse uma carne pendurada. Então, para o meat hook, eu vou estar em esquadra e a mesma coisa, eu vou começar o movimento a partir da munheca. Se eu vou levar o meu corpo para o meu braço direito, o meu braço direito vai fazer uma rotação de munheca, cotovelo e ombro, e a partir dessa posição eu vou levar todo o meu corpo para o meu braço direito. Isso vai permitir com que a gente proteja as nossas articulações e a nossa musculatura. Isso vai fazer com que o peso do seu corpo esteja distribuído na sua cadeira, no seu torso e não somente nos ombros. A longo prazo isso ajuda muito com que a gente se proteja, com que a gente proteja o nosso corpo, se proteja contra possíveis lesões. Então, o meat hook vai começar a partir de uma rotação de munheca, cotovelo e ombro, e vou buscar a lateral do corpo. Essa é uma dica. Estamos continuando trabalhando da técnica do movimento em espiral, também na aplicação da força nas faixas. É muito importante que você entenda isso. E depois do meat hook, na faixa nós vamos fazer um treinamento de invertida em um braço. A invertida em um braço ela é um movimento muito exigente, principalmente para os ombros, mas uma vez que você entenda a mecânica, a técnica, você vai perceber que você vai conseguir distribuir a exigência. Você vai conseguir trabalhar a perna, o abdômen e não só o ombro. Então, para executar os truques de inversão num braço, primeiro tenha em mente que se eu estou pendurado num braço, ou mesmo se eu estou me ajudando com a outra faixa no outro braço, é muito importante que a primeira parte da invertida seja levar os pés em direção às mãos, sem com que isso involucre o ombro no primeiro movimento. Primeiro eu levo o pé em direção à mão e daqui eu vou continuar invertindo, subindo. Isso vai ajudar com que você primeiramente use a flexibilidade da perna e depois consiga usar a força dos ombros. A mesma coisa a inversão num braço, ela exige muita atenção, exige um certo nível de treinamento, mas ela não é um truque que te impossibilita a tentativa. É mais importante que você vá
treinar com esse objetivo de entender e de construir um, um método de treinamento e de aplicar um método de, principalmente de um movimento orgânico e saudável para o seu corpo. Então, se propõe a fazer, mas sempre com a meta de que isso precisa ser bem entendido, de que isso precisa ser executado com qualidade. Depois, no terceiro momento, nós vamos treinar na faixa o repertório de bandeiras. Vamos fazer bandeiras pela vela. A ideia da bandeira pela vela é com que o meu corpo, o meu abdômen mantenha meu corpo numa prancha, numa posição estática, como se fosse num bloco de movimento. E o que vai movimentar meu corpo vai ser meu tríceps. O tríceps então vai se flexionar, portanto, meu corpo em bloco vai descer e vai se apoiar no meu braço. Além do meu tríceps flexionado, o que eu vou fazer é com o meu cotovelo empurrar meu corpo. Isso vai me permitir mais apoio e mais segurança. Uma dica: para a bandeira, o braço nas costas, ele vai estar semiflexionado, não vai estar nem esticado completamente, nem flexionado completamente, ele vai estar semiflexionado. Isso vai permitir com que você consiga buscar o equilíbrio nessa posição. Se o peso está em direção às pernas, você vai conseguir levar o peso mais em direção ao peito. E se o peso está mais para o peito, você vai conseguir levar com a flexão ou com esse movimento de esticar o braço, você vai conseguir buscar o equilíbrio na posição da bandeira. E uma outra forma de entrar na bandeira que nós vamos praticar vai ser a entrada à bandeira por uma posição de invertida. Dessa posição, nós vamos tentar entrar na bandeira sem com que os pés despenquem, sem com que os pés desabem. A ideia, inclusive, é pensar que o pé vai estar buscando sempre uma diagonal em direção ao teto. Essa força vai permitir com que você não caia. Então, vou lá pensando, além de que o pé vai em direção ao teto, as pernas não vão cair, elas vão se manter avançando em 90 graus. E quando a minha bunda estiver passando pelo meu antebraço, eu vou girar a cadeira e vou entrar na bandeira. Sempre pensando nesse espiral de movimento, nessa consciência. Eu sempre estou escolhendo onde eu tenho o meu peso e não deixando que a gravidade escolha por mim, que a gravidade leve minhas pernas para baixo. Todas as vezes que a minha perna, que a minha cabeça, que o meu peito vai descer, vai ser uma escolha. Continuamos no pensamento do movimento espiral. Exige muita consciência, mas é um treinamento e é esse treinamento que eu proponho que você faça nessas aulas. Espero que você consiga desenvolver toda essa percepção e consiga entender essa metodologia de treinamento para faixa.
Depois de tudo isso, eu queria agradecer a você pela companhia, por aceitar e por compartilhar o seu treinamento comigo. Espero ter podido contribuir com o teu treinamento. Espero que você consiga desenvolver toda a sua capacidade de brincar e de desfrutar pendurado num aparelho aéreo, seja na corda lisa, seja na faixa ou em qualquer outro aparelho que você faça. Principalmente o meu objetivo nessas aulas foi fazer com que você ponha o foco, ponha a sua atenção na qualidade da execução tanto dos truques nas modalidades aéreas quanto do treinamento. É muito importante que você faça com que o seu treinamento seja um treinamento consciente, seja um treinamento que potencialize a sua energia, que potencialize a sua capacidade criativa e de que te deixe preparado para executar um repertório técnico, para executar um treinamento de preparação física e que isso te possibilite a soltar sua criatividade e criar um repertório e um movimento que seja seu, que seja criativo e de que expresse todo esse universo especial que é o seu corpo e que é a sua percepção do mundo. Então, espero ter podido te ajudar e espero que você consiga Então, foi um prazer compartilhar todas essas ferramentas, esses detalhes e essas dicas com você e eu te desejo um ótimo treinamento.